Obrigado, Suelen. Obrigado a todo o time da Central Nutrition. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Desde já agradeço mais uma vez a confiança e o convite da Central Nutrition para participar de mais um lançamento aqui com vocês. Então, é sempre um prazer ser convidado para essas masterclass. Acho que já é a minha terceira, hein? Acho que é a terceira masterclass aqui pela Central Nutrition. E é sempre um prazer estar aqui com todos vocês que dedicam aí, né, a, a separar uma parte desse período noturno aqui da noite para estar aqui se atualizando, né? Eu falo que isso tudo volta para a gente, todo esse investimento de tempo em busca de conhecimento que nós temos volta para a gente na nossa profissão. Então, muito obrigado a cada um de vocês aqui presentes e mais uma vez, obrigado a todo o time da Central Nutrition. É, eu fui chamado hoje, né, então, para a gente falar um pouquinho aqui sobre coenzima Q10, vitaminas B12, as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, além de melatonina. E aí, só para todo mundo entender, nós vamos dividir essa aula de hoje em dois momentos, né? Então, nós vamos ter um primeiro momento aqui com as aplicações clínicas desses nutrientes, e aí refletir em que situações a gente pode utilizar. Claro, algumas situações clínicas mais comuns, né? Porque tem nutrientes, às vezes, que tem uma infinidade muito grande, e a gente poderia ficar horas e horas aqui só discutindo aplicações, mas algumas aplicações que são muito comuns na prática do nutricionista e dos profissionais da saúde de uma maneira geral. E num segundo momento, a gente vai voltar e vai conversar ainda sobre esses nutrientes, mas discutindo um pouquinho mais sobre os cuidados que eu preciso ter para tentar melhorar o aproveitamento desses nutrientes e a biodisponibilidade deles. Né? Então, a gente vai ter essa aula dividida em dois momentos. A gente vai fazer aqui esse primeiro momento falando sobre as aplicações clínicas, e aí eu devolvo para a Suelen daqui a pouquinho, né, conversar mais um pouco com vocês, mas a gente volta para um segundo momento, certo? Então, quando a gente pensa em aplicação clínica desses nutrientes, vamos começar conversando com sobre um deles que eu acho que é muito comum e cada dia mais a gente percebe uma aplicação maior nas nossas consultas, né? Eu falo que está se tornando aí um dos queridinhos dos nutricionistas, que é a coenzima Q10, também chamada de ubiquinona, né? Que é um composto que, por sua origem, é um composto lipossolúvel, né? Depois a gente até vai conversar na segunda aula sobre a biodisponibilidade da coenzima Q10. E essa característica dela lipossolúvel é um fator que complica um pouco pensando em biodisponibilidade, mas a coenzima Q10, ela é uma substância muito utilizada na prática clínica dos profissionais de uma maneira geral. E quando a gente pensa em aplicações, talvez a sua principal aplicação seja na produção de energia, né? Porque ela é um componente da cadeia transportadora de elétrons. Então, todo o processo de produção de energia no metabolismo aeróbio, né, que é onde a gente produz maior quantidade de ATP, depende da coenzima Q10. Ela faz ali a ligação entre o primeiro e o terceiro complemento da cadeia transportadora de elétrons. Então, todo o processo de produção de energia depende dessa presença da coenzima Q10. E aqui a gente já começa a entender que, por exemplo, situações de deficiência de coenzima Q10 são muito associadas com fadiga. É o que acontece, por exemplo, em pacientes que fazem uso de medicamentos como as estatinas, que depletam a coenzima Q10. Então, é muito comum esses pacientes no consultório se reclamarem de fadiga, de cansaço, desânimo. E isso é muito importante de ser corrigido, porque uma pessoa fadigada, desanimada, ela não tem energia nem para seguir a dieta. Ou você acha que ela sem energia, ela vai levantar e vai para a cozinha preparar sua refeição? Para ela é muito mais fácil pedir um aplicativo, né? Então, por isso, o papel da coenzima Q10 nessa produção de energia. Mas não se resume somente à produção de energia. A coenzima Q10, por exemplo, ela tem uma ação antioxidante já muito bem estabelecida. Né? Aqui a gente coloquei para vocês uma meta-análise mostrando que suplementação de coenzima Q10 reduz as concentrações de malondialdeído, que é um marcador de estresse oxidativo,
além de aumentar a capacidade antioxidante total e a atividade de enzimas de defesa antioxidante, como, por exemplo, a superoxidismutase. Então, você vê que é uma suplementação com uma característica antioxidante muito presente. E não só antioxidante, porque a gente tem meta-análise também mostrando um papel anti-inflamatório da coenzima Q10. Então, suplementação de coenzima Q10, mais uma meta-análise aqui, mostrando redução de marcadores inflamatórios na população em geral, reduzindo PCR, interleucina 6, TNF-alfa, principalmente com doses um pouco mais altas para esse efeito anti-inflamatório. Mas aí, quando a gente pensa que ela tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória muito bem estabelecida, isso faz com que ela seja interessante em diversas outras aplicações clínicas. Tanto é que hoje em dia nós temos estudos de coenzima Q10 em doenças neurodegenerativas, em deficiência mitocondrial, em doenças renais, inflamação, fertilidade, no próprio processo de envelhecimento, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, diabetes. Então, a gente começa a perceber que ela é um nutriente estudado em muitas áreas, mas na grande maioria por causa dessa ação antioxidante e anti-inflamatória. Aqui, ó, esse outro estudo, ele só reforça essas aplicações, ó, fertilidade, saúde ocular, na própria saúde muscular, no processo de recuperação muscular, por causa da característica antioxidante e anti-inflamatória, na parte estética, um uso e aplicação da coenzima Q10 na pele, no sistema nervoso central, na saúde cardiovascular. Então, a gente percebe que ela é estudada em muitas áreas por causa dessa ação antioxidante e anti-inflamatório. Aqui eu trouxe só para vocês um estudo que mostra, ó, estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado, foi feito com indivíduos com sobrepeso e obesidade, com diabetes tipo 2 e doença arterial coronariana. Eles tinham idade de 40 a 85 anos e com uma dose de 100 miligramas de coenzima Q10, que é uma dose padrão, né, que é o que normalmente a gente vê aí como uma dose boa, comparado a um placebo durante 8 semanas, a suplementação de coenzima Q10 teve efeito na resistência à insulina. Então, melhorou níveis de insulina, reduziu ROMA-IR, ROMA-beta, melhorou capacidade antioxidante total. Então, a gente percebe que um uso, por exemplo, aqui eram pacientes com síndrome metabólica, né? Mas a gente vê um uso dela também num processo de resistência à insulina. Então, todas as situações aí que cursam com uma resistência à insulina, a coenzima Q10 também pode ser interessante, né? Então, mais uma aplicação importante desse nutriente. E ainda pensando nessa questão da síndrome metabólica, né, que aí compõe essas doenças crônicas, né, como diabetes, hipertensão, hipertrigliceridemia, dislipidemia. Aqui é uma meta-análise mostrando que a suplementação de coenzima Q10 reduziu inflamação, estresse oxidativo e resistência à insulina. Além disso, houve aumento de adiponectina. A adiponectina é uma adipocina produzida no tecido adiposo, mas que tem uma característica protetora. Tanto é que a gente vê muito a redução, por exemplo, do HOMA-IR como um marcador, né, um marcador de resistência à insulina, mas hoje em dia se discute também que existe um HOMA-adiponectina, né? Então, é um marcador que faz baseado nos níveis de adiponectina e que também é associado com resistência à insulina, né? Então, por isso é interessante a gente ver que ela teve um caráter aqui protetor. E aí os benefícios da coenzima Q10 são associados aos seus efeitos na peroxidação lipídica, junto com a melhora do controle glicêmico e da função hepática. Mas está vendo que essa ação antioxidante dela é muito bem estabelecida também? Uma outra aplicação da coenzima Q10, que eu acho também super legal de comentar e a gente ficar com isso aí como possibilidade de uso, é nos casos de depressão, né? Então, a coenzima Q10 tem um efeito neuroprotetor. Aqui, por exemplo, ó, eles mostram, né, que quando a gente tem ali um prejuízo no metabolismo do triptofano, e isso compromete uma produção de serotonina, isso aumenta um risco de depressão. E normalmente a gente tem ali um processo inflamatório e um estresse oxidativo aumentado. Então, o que os estudos mostram é que a coenzima Q10, ela pode ter um papel inibindo essa inflamação e esse estresse oxidativo, e isso pode ajudar no controle ali
de alguns sintomas depressivos, né? Então, olha como é mais uma aplicação desse nutriente aí que é tão importante e interessante na nossa prática. Esse outro aqui, ó, eu quis trazer para vocês, porque ele também reforça essas questões de saúde mental, né? Então, avaliando esse efeito em ansiedade, depressão, mas aqui específico em mulheres com síndrome do ovário policístico. Porque se a gente pensar que na síndrome do ovário policístico, a gente, além de inflamação, estresse oxidativo, a gente também tem uma resistência à insulina muito presente. Aqui, esse estudo, ó, feito com mulheres com síndrome do ovário policístico, que consumiram 100 miligramas de coenzima Q10 ou placebo durante 12 semanas, houve redução de sintomas de depressão e ansiedade, além de melhorar PCR, marcador de inflamação, ajudou no equilíbrio da testosterona, do hirsutismo, que a gente sabe que existe um aumento de hormônios androgênicos, né, ali nessas mulheres, redução de SH, melhorou SHBG, além de melhorar a capacidade antioxidante total e os níveis de malondialdeído, que é um marcador de estresse oxidativo. Então você vê que a coenzima Q10 atuando também nesses sintomas de depressão e ansiedade, além dos equilíbrios que a gente já discute dela de ação antioxidante e anti-inflamatória. Certo? Então, beleza. Olha só, a gente já consegue entender que a coenzima Q10 tem aplicações aí muito importantes. Mas depois a gente vai voltar e vai discutir ainda os cuidados que eu preciso ter. Porque, beleza, é um nutriente muito importante, mas tem que ter cuidados na hora dessa suplementação, certo? Mas vamos lá, vamos para outro nutriente aqui que a gente também pode abordar e que cada vez mais se mostra importante. Até porque eu falo que, não só pelo fato de que hoje em dia a gente dosa mais, a gente faz mais investigações, mas cada vez mais a gente pega pessoas com níveis de B12 muito baixos, né? Até porque se eu penso que para ter um nível adequado de B12 eu dependo de uma saúde intestinal, a maioria das pessoas hoje em dia chega no consultório com disbiose. Então é muito comum esses níveis de B12 estarem muito baixos, né? E essa B12 muito baixa, ela começa a afetar muitos aspectos. Um deles, por exemplo, é memória. Eu falo assim que paciente com aquelas B12s bem abaixo da referência, sabe? Então tá ali aquela B12 de 150, 130, 120. Eu falo que é aquele paciente que não consegue ter memória. Às vezes ele não consegue fazer um recordatório 24 horas. Ele não consegue lembrar o dia dele anterior. Ele não sabe o que ele comeu, ele não consegue lembrar das refeições, né? Porque é um nutriente importante para a memória. Mas quando eu penso na B12, deficiência de B12 é associada com infertilidade, com hipotireoidismo, com depressão, por causa desse uso dela no sistema nervoso central. Então, é associado com declínio cognitivo, principalmente em doenças neurodegenerativas. Deficiência de B12 também é associada com falta de energia, fadiga, desânimo. Deficiência de B12 também pode estar associada com dormência nas mãos, né? Então dá aquela sensação de formigamento, de dormência. E a B12 tem ainda também uma associação muito importante com a saúde cardiovascular. Então observa que é um nutriente com aplicações aqui bem importantes. Essa aplicação, na verdade, né, com relação à saúde cardiovascular, ela é muitas vezes associada à saúde cardiovascular por causa da homocisteína, né? Uma homocisteína alta, ela é um marcador de saúde cardiovascular hoje em dia, né? Então, associada aí com alguns tipos associada com infarto, né? Com aumento de pressão arterial, com AVC, né? Então, ela acaba sendo um marcador de saúde cardiovascular. E quando a gente pensa que eu tenho uma homocisteína alta, para diminuí-la, eu preciso, uma das vias, né, de redução dessa homocisteína é transformá-la em metionina. E quem faz isso é uma enzima que chama metionina sintetase. E essa metionina sintetase é uma enzima dependente de B12. Ela precisa de B12, de preferência na forma de metilcobalamina, porque a gente tem estudos mostrando que a forma de metilcobalamina, ela ativa mais essa metionina sintetase para redução da homocisteína,
então na forma ativa, né, dessa vitamina B12, porque é uma enzima que é uma enzima que faz vias de metilação. Tanto é que ela também precisa receber um grupamento metil do ácido fólico, mas é uma enzima dependente da vitamina B12. Então, por isso que todo o processo de avaliação aí de homocisteína depende da vitamina B12. A vitamina B12 ela é até sugerida como um marcador de, B12, de deficiência de B12, né? Além de você dosar os níveis de B12, você também pode dosar homocisteína, né? Então você pode fazer essa investigação, né, também usando como um marcador. Mas a homocisteína não é só alta, não é só associada com saúde cardiovascular, não. Porque olha só, olha o tanto de doenças que podem estar associadas com um quadro de hiperhomocisteinemia. Alzheimer, defeitos no nascimento, coágulos no sangue, câncer, doença arterial coronariana, demência, dano endotelial, aborto, infarto do miocárdio, Parkinson, pré-eclâmpsia, AVC, tudo são doenças associadas a um aumento de homocisteína. E tem mais, tá? Que esse estudo não colocou, porque, por exemplo, osteoporose, osteopenia também pode ser associada com aumento de homocisteína. Enxaqueca pode ser associada com o aumento de homocisteína. Então, você começa a ver que essa homocisteína alta, ela realmente é um problema, né? Porque ela acaba trazendo aí possibilidades de consequências aí diferentes. Trouxe aqui para vocês para mostrar e comprovar isso que a gente está falando, ó. Esse aqui avaliando esses níveis de B12 e de homocisteína em síndrome metabólica, pacientes com síndrome metabólica. Meta-análise mostrando que a vitamina B12 ela foi inversamente correlacionada com síndrome metabólica, ou seja, quanto menor os níveis de B12, mais síndrome metabólica esses indivíduos possuem, né? Mais componentes da síndrome metabólica, que aí entra resistência à insulina, obesidade, hipertrigliceridemia, baixo HDL, né, que são componentes aí de uma síndrome metabólica. Então, quanto menor os níveis de B12, mais síndrome metabólica. Enquanto os níveis de homocisteína tiveram uma associação positiva, ou seja, quanto mais alta a homocisteína, mais síndrome metabólica. Então, você vê aí, ó, meta-análise confirmando isso que a gente falou anteriormente. Ainda pensando na síndrome metabólica, um dos componentes dela é a resistência à insulina. E esse estudo aqui, ó, ele mostra que vitamina B12 e Roma-IR foram negativamente correlacionados, ou seja, quanto menos B12, maior é o Roma-IR, que é um marcador de resistência à insulina. Ou seja, então, quanto melhor os níveis de B12, menor é o Roma-IR. Estudo aí super recente fazendo essa associação entre a B12 também e a resistência à insulina. Esse aqui, ó, também avaliando os níveis de B12 e a associação dele com a saúde metabólica, de uma maneira geral. Também estudo aí mais recente, ó. Então, baixos níveis de B12 foi associado com maior peso, com maior adiposidade e com pior saúde metabólica. E aqui, tanto em população de crianças, adolescentes e adultos. Então, tá vendo que isso hoje em dia afeta, essa deficiência de B12, ela afeta de forma geral, independente da faixa etária, né? Porque aqui é um estudo que avaliou crianças e a gente pega hoje em dia crianças com deficiência realmente, adultos, adolescentes. No idoso, a B12 é extremamente importante por causa da parte neurológica, né? Então, você vê que realmente afeta todas as faixas etárias. E essa homocisteína que eu mencionei, que é por causa da parte neurológica, por exemplo, nos idosos, a gente sabe que num quadro de hiperhomocisteinemia, eu tenho redução de neurotransmissores. Então, eu tenho redução de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, da própria melatonina. Isso pode impactar no sono. Mas esse estudo aqui mostrando a hiperhomocisteinemia associada com depressão, impactando em controle de apetite, em maior consumo de cigarro e álcool. E aí, quanto mais deficiência eu tenho, inclusive da vitamina B12, mais homocisteína alta. Mais homocisteína alta, mais risco de depressão. Então, por isso que a homocisteína também, hoje em dia,
é muito associada à saúde mental. Esse aqui, ó, é um desses estudos mostrando que a vitamina B12, ela participa de todos os sistemas ali importantes para esse controle da depressão, do sistema adrenérgico, do glutaminérgico, do serotoninérgico e do dopaminérgico, né? Então, seja para a formação de serotonina, de dopamina, eu preciso de vitamina B12. E aí, quando eu tenho uma deficiência de vitamina B12 e um aumento de homocisteína, isso gera estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, e isso pode levar à depressão, porque gera atrofia, morte de neurônios, redução da neurotransmissão. Tudo isso por causa de uma homocisteína alta. Então, tá vendo como realmente cuidar dessa vitamina B12 é muito importante? As aplicações dela são muito importantes, certo? E aqui só mais um, ó, mostrando para a gente, aqui um estudo mostrando que numa deficiência de B12, quais são as principais manifestações neuropsiquiátricas. Então, eles mostram ali, né, que os principais mecanismos normalmente envolvem esse metabolismo de um carbono, né, que é a via da homocisteína, vulnerabilidade genética, alteração no metabolismo de ácido fólico, mas através desses mecanismos, isso pode trazer manifestações neuropsiquiátricas. Então, eles colocam aqui, ó, que manter níveis altos de B12 no idoso pode ser um efeito protetor contra um Alzheimer. E quando a pessoa já tem uma doença de Alzheimer estabelecida, a deficiência de B12 é associada com maior declínio cognitivo e risco de delírio. Outras mudanças mentais associadas com a deficiência de B12 incluem apatia, agitação, concentração prejudicada, insônia, delírios aí persecutórios, alucinações auditivas e visuais, aquele processo de pensamento desorganizado. Tudo isso pode vir por deficiência de B12. Então, tá vendo que é um nutriente que a gente realmente precisa se atentar? Certo? Então, muitas aplicações aqui também para a vitamina B12 e que a gente também vai discutir daqui a pouco os cuidados que eu preciso ter na hora de suplementar, mas que é um nutriente com muitas aplicações, isso é fato, certo? Queria também trazer para vocês aqui hoje, falar um pouquinho sobre as vitaminas lipossolúveis. E aqui a gente entra num grupo de 4 vitaminas, né? Que é a vitamina A, D, E e K. Essas 4 vitaminas são as vitaminas lipossolúveis e que todas têm aplicações muito importantes. E muitas vezes elas acabam tendo até um sinergismo entre elas quando elas estão juntas, né? Então a gente tem essas vitaminas, às vezes uma potencializando a absorção da outra e agindo em sinergismo entre elas. E aí por isso é legal a gente também pensar no uso dessas vitaminas de forma conjunta. Mas pensando nas vitaminas lipossolúveis, vamos começar por ordem aqui, vamos por ordem alfabética. Vamos começar com a vitamina A. Vitamina A, que é uma vitamina então lipossolúvel, com muitas aplicações clínicas interessantes. O uso dela no sistema imunológico é muito bem estabelecido, né? Até uma das masterclass que eu fiz aqui pela Central Nutrition foi falando dessas vitaminas lipossolúveis em imunidade. Mas as aplicações da vitamina A vão muito além da imunidade. Então, na imunidade, ela ajuda, sim, na produção de anticorpos, na atividade de linfócitos. A gente tem estudos aí com diferentes tipos de vírus, né? Influenza A, HIV, Covid, sarampo. Então, a gente acaba tendo aí a vitamina A sendo muito estudada para o sistema imunológico. Mas como ela também tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória muito interessante, a gente também vê estudos aqui na saúde ocular, na saúde intestinal, na modulação hormonal, na saúde óssea, porque a vitamina A é um cofator para a síntese de colágeno, então ela ajuda também nessa formação ali do tecido ósseo. Tem um uso estético muito grande a vitamina A, né? Tanto é que hoje em dia a gente tem cremes à base de vitamina A, medicamentos à base de vitamina A, como por exemplo um Roacutan, né? Porque ela ajuda no processo de replicação de células rápidas. Então, células de mucosa, por exemplo, no intestino, mas células da pele também.
Então, por isso que a vitamina A é muito usada na estética, contra a acne, certo? O Roacutan, por exemplo, o medicamento que é uma bomba de vitamina A, ele tem essa finalidade. Mas a gente pode usar o nutriente, né, na forma de suplemento, também com essa finalidade estética, além da ação antioxidante, da modulação imunológica, que eu já mencionei aqui para vocês, certo? Mas uma das aplicações que eu queria chamar muita atenção, porque como eu falei que às vezes elas agem em sinergismo, é a associação da vitamina A com a vitamina D juntas, né? Porque a vitamina A e a vitamina D, quando elas estão em quantidades adequadas, elas ajudam na modulação da microbiota. Então, eu tenho uma microbiota mais saudável, eu controlo a minha função de barreira intestinal, e aí eu gero um controle de resposta imunológica e inflamatória. Isso é bom para o sistema imunológico e isso é bom para a saúde intestinal. Agora, quando eu tenho deficiência de uma dessas vitaminas ou das duas, isso gera alteração da composição da microbiota. Isso gera mais proteobactérias. Aumento dessa alteração de microbiota associada a um aumento de permeabilidade intestinal, e aí com isso, né, quando eu tenho mais desbiose e um aumento de permeabilidade, eu tenho mais translocação de LPS, de lipopolissacarídeo, isso gera um aumento da resposta inflamatória e imunológica. Por isso que é muito associada essa saúde intestinal com o sistema imunológico. Então, a vitamina A e a vitamina D, elas mantêm essa função de barreira mais íntegra, porque elas fortalecem as tight junctions. Então, é uma combinação interessante aqui na prática, certo? E aí, já que a gente está falando que elas têm uma combinação entre elas, vamos falar talvez da vitamina D, que é um dos nutrientes aí que a gente também acaba utilizando muito na nossa prática clínica e com diversas aplicações, né? Porque não é só sistema imunológico como as pessoas pensam. Quando eu penso em vitamina D tem aplicação em saúde óssea, na função muscular, na modulação hormonal, na secreção de insulina, na fertilidade e, claro, no sistema imunológico, que é um dos usos mais comuns. Vitamina D ajuda tanto numa imunidade inata, por exemplo, aquela ação dela no intestino, na barreira intestinal, quanto em imunidade adaptativa, atividade de linfócitos. Então, ela atua muito no sistema imunológico e isso é muito bem estabelecido. Mas pensando aqui em algumas dessas aplicações da vitamina D que são muito interessantes, olha só, coloquei aqui para vocês uma meta-análise mostrando que os níveis de vitamina D, eles são inversamente proporcionais à resistência à insulina. Ou seja, quanto menor os níveis de vitamina D, mais resistência à insulina em pacientes com diabetes tipo 2. E a suplementação de vitamina D melhora a glicemia de jejum, insulina de jejum e ROMA-R, marcadores de resistência à insulina e de controle glicêmico. Então, olha como a vitamina D ela acaba sendo interessante aí para esse controle glicêmico, seja num obeso com resistência à insulina, seja num paciente diabético, certo? Pensando especificamente aqui no paciente diabético, ó, estudo agora, de maio de 2024, meta-análise demonstrando que os níveis de vitamina D são inversamente proporcionais à incidência de diabetes em idosos. Ou seja, quanto menor os níveis de vitamina D, mais diabetes. Porque a vitamina D ela tem um papel importante na disfunção das células beta-pancreáticas e na resistência à insulina. Então, tá vendo? Se a gente realmente consegue fazer esse indivíduo ter níveis adequados de vitamina D, e vitamina D é como a B12, né? É um nutriente que a gente suplementa também baseado em exames, né? Eu preciso avaliar e acompanhar esses exames para saber ali se eu ajusto a dosagem, se eu aumento ou não. Mas olha como isso também é interessante no controle glicêmico. Esse estudo aqui, ó, avaliou os níveis de vitamina D em pacientes com síndrome metabólica, adolescentes e adultos jovens. E aí eles viram que houve uma associação inversa entre os níveis de vitamina D com obesidade, ou seja, quanto menor os níveis de vitamina D, mais obesidade. Houve efeito também com relação à hipertrigliceridemia,
Então, quanto menos vitamina D, mais hipertrigliceridemia. Teve também associação inversa com o controle glicêmico, ou seja, menores níveis de vitamina D piora esse controle glicêmico. Tanto é, ó, que quanto menor os níveis de vitamina D, mais risco de diabetes tipo 2. Além disso, também teve efeito em nos testes, né, de tolerância à glicose, à insulina, que são também marcadores, aí são, na verdade, são melhores para até avaliar a resistência à insulina do que propriamente um HOMA-IR. E quanto mais baixos os níveis de vitamina D, ó, mais componentes de síndrome metabólica esse indivíduo também tem. Só pensando na síndrome metabólica, ó, quem tem níveis mais baixos de vitamina D tem 2,5 vezes mais chance de desenvolver síndrome metabólica do que quem tem níveis adequados. Então, percebe que realmente é um nutriente que vai além de sistema imunológico, né? Porque aqui a gente está falando de síndrome metabólica. Síndrome metabólica é o principal fator de risco para uma doença cardiovascular, que é uma das doenças que mais matam, são doenças que mais matam aí, né, atualmente. Aqui, ó, só reforçando mecanismos, mas mostrando que vitamina D estimula ali a atividade das células beta-pancreáticas e inibe a resistência à insulina. E aí, com isso, eu consigo, então, ter todo esse equilíbrio e os benefícios desse controle glicêmico adequado e desses níveis de insulina também adequados. É, Mais um aqui, ó, também uma outra aplicação de vitamina D, e essa eu falo que eu tenho um apego muito grande com ela, porque ultimamente eu estudo muito sono, né? É uma das áreas que eu mais estudo aí, pensando em aulas, coisas, em palestras que eu ministro. Então, sono é uma área que eu venho estudando muito. E vitamina D também tem influência. A gente até vai falar de melatonina daqui a pouco. Mas vitamina D também é associada com distúrbios de sono. Então, aqui, ó, deficiência de vitamina D aumenta o risco de desordens do sono. E essa deficiência da vitamina D foi associada com qualidade ruim do sono, com duração curta, com sonolência ao longo do dia. As regiões do cérebro onde a gente faz o controle do sono são regiões onde a gente tem muita expressão dos receptores de vitamina D. Então, por isso, ela acaba tendo uma ação muito interessante para sono, certo? E uma outra aplicação que eu gosto também de sempre de reforçar é a vitamina D com esse papel dela em músculo. E aqui é um estudo que mostra que a suplementação de vitamina D por períodos acima de uma semana, por mais de uma semana, com doses de 2.000 IS, já ajudam no processo de recuperação muscular, atenuando aquele dano muscular e a inflamação gerada ali, induzida pelo exercício. Então, a vitamina D, claro que não é ela sozinha, né? Todo um processo de recuperação, de alimentação, de repouso, mas a vitamina D contribuindo também para esse processo de recuperação muscular pós-exercício. E pensando na função muscular, a gente tem estudos de vitamina D em força muscular, tanto em idosos, em sarcopenia, em adultos saudáveis, em atletas. Então, a vitamina D no músculo também é um nutriente muito importante, certo? Ah, e mais outra aplicação. Falei assim, vitamina D dá para a gente falar muito, né? Mas a vitamina D também tem como eu mencionei lá na B12, de depressão e ansiedade, a vitamina D também tem um papel importante em ansiedade e depressão. E os principais mecanismos é atividade antioxidante e anti-inflamatória, produção de fatores neurotróficos como o BDNF, que a vitamina D aumenta, bioenergética e sinalização de cálcio e a síntese de monoaminas, como, por exemplo, uma serotonina. Esse outro estudo aqui, ó, ele mostra para gente que a vitamina D, no sistema nervoso central, ela ajuda nesse equilíbrio, ó. Então, melhorando a atividade de enzimas antioxidantes, né? Então, ajudando nesse controle, reduzindo inflamação. Além disso, ela melhorando a síntese das monoaminas, tá vendo? Então, ajuda ali na atividade da tirosina hidroxilase, triptofano hidroxilase, que é todas que vão contribuir aí para a formação de serotonina, por exemplo.
E além disso, também, ó, aí com isso aumentando o BDNF, que é esse fator neurotrófico derivado do cérebro, que é muito associado, por exemplo, com memória e com o processo de neurogênese. E vitamina D, além disso, aquele papel dela na microbiota que a gente já mencionou. Lembra que a gente tem um eixo intestino-cérebro. E aí, quando eu cuido também dessa saúde intestinal, isso também é importante para depressão e ansiedade. Por isso, a vitamina D também é associada nesses aspectos. E aqui, ó, eu trouxe para vocês uma meta-análise, né? É uma meta-análise que envolveu 7 estudos, e a suplementação de vitamina D pode contribuir para reduzir sintomas depressivos em pacientes com depressão clinicamente significativa. Então, nesses pacientes com depressão significativa, ela ajuda a reduzir sintomas, meta-análise, certo? Então, é mais aplicações. Olha como esses nutrientes são fantásticos aí pensando em aplicações, certo? Outro nutriente, né, que a gente, pensando ainda nessas vitaminas lipossolúveis, é a vitamina E. E vitamina E também, gente, por mais que a gente pense que às vezes as aplicações dela não são muito extensas, são, porque ela é um dos melhores antioxidantes que a gente tem. Então, ela tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória. Com isso, ela acaba sendo estudada em câncer, efeito neuroprotetor, na saúde cardiovascular, então, efeito cardioprotetor. A gente tem usos na estética, a gente tem usos em controle glicêmico, em sistema imunológico, em fertilidade, tanto fertilidade masculina quanto fertilidade feminina. Então, ela acaba sendo muito estudada, né? Todos esses que a gente fala que tem ação antioxidante são estudados, por exemplo, em fertilidade, né? Porque o grande vilão para a fertilidade é estresse oxidativo. Região de testículo e de ovário, por exemplo, produz muito radical livre. Então, os antioxidantes acabam sendo testados em fertilidade, certo? Mas pensando aqui em outras aplicações, além dessas que eu mencionei, aqui é uma meta-análise de meta-análise, né? É uma meta-análise que englobou outras 6 meta-análises, e eles viram que a suplementação de vitamina E melhorou as transaminases hepáticas, fibrose e esteatose em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. Tá vendo? Aquela ação antioxidante e anti-inflamatória dela é muito interessante, por exemplo, numa saúde hepática, certo? E pensando na vitamina K, queria fechar essas lipossolúveis aqui, né? Falando da vitamina K, que também tem suas aplicações muitas vezes resumida, né? As pessoas pensam na vitamina K pensando em coagulação, ou pensa só em saúde óssea, mas vai muito além disso. Porque se aqui, ó, se eu for pensar, olha o tanto de aplicações que vão desde músculo, cérebro, testículo, intestino, fígado, rins, pâncreas. Então, ela acaba tendo ações em diversas funções. Mas talvez as mais conhecidas é o seu papel na coagulação sanguínea, que é muito bem estabelecido, o seu papel na saúde óssea, já mostro como que ela atua na saúde óssea, por causa dessa ação na saúde óssea, ela também é estudada na saúde cardiovascular, porque se ela direciona o cálcio para o osso, com isso eu acabo tendo menos cálcio nas artérias para gerar calcificação arterial. Mas vitamina K também tem ação antioxidante, anti-inflamatória, ajuda na modulação imunológica, na saúde intestinal, dentre outras funções. Pensando na saúde óssea, né, para a gente falar aqui de algumas aplicações dela, a vitamina K, ela é cofatora para essa enzima aqui, ó, que é a gama-glutamil carboxilase. A gama-glutamil carboxilase, ela é quem faz a carboxilação da osteocalcina. A osteocalcina está aqui descarboxilada. Quando ela está carboxilada, ela ativa a mineralização óssea, ou seja, ela atrai os minerais para o osso. Por isso que ela puxa o cálcio para o osso. Ela direciona esse cálcio para o osso. E aí, por isso que também é bom para a saúde cardiovascular. Só que vitamina K, ó, também tem ação anti-inflamatória. Ela inibe o NF-κB. Quando eu tenho essa ação anti-inflamatória, eu estimulo a diferenciação de osteoblastos, que é quem produz matriz óssea, e inibo a osteoclastogênese, que é quem degrada o tecido ósseo. Então, a vitamina K diminui degradação,
estimula a formação e a mineralização óssea. Por isso, ela também é um dos nutrientes mais importantes para a saúde óssea, né? E as pessoas têm aquela ideia de pensar que osso é só cálcio, ou então é que é só cálcio e vitamina D. E não é, né? A vitamina K está aqui como mais um dos nutrientes para essa saúde óssea. E a combinação dela com a vitamina D é muito interessante, porque quando eu penso que a vitamina D aumenta a absorção de cálcio e a vitamina K direciona o cálcio para o osso, menos risco de risco cardiovascular. Tanto é que esse estudo aqui ele mostra, quando eu tenho níveis bons de vitamina K e vitamina D, eu melhoro a carboxilação da osteocalcina, com isso eu diminuo, eu melhoro, né, a carboxilação da osteocalcina, o cálcio vai para o osso, com isso, eu melhoro a densidade mineral óssea, diminuo o risco de fratura, diminuo a calcificação vascular e a calcificação de tecidos moles. Então, tá vendo como é uma combinação interessante aí pensando na saúde óssea, por exemplo, e na saúde cardiovascular? Por isso, a vitamina K também é estudada em saúde cardiovascular. Aqui, ó, uma meta-análise também agora de 2024, mostrando que a suplementação de vitamina K reduz ROMA-IR, resistência à insulina, também é um fator de risco para doenças cardiovasculares. E aqui, essa meta-análise, eles ainda confirmam que a K2 foi melhor do que a K1 no ROMA-IR. Então, esse efeito dela numa resistência à insulina, quando a gente usa a K2, né, acaba sendo melhor do que a K1 nesses efeitos, certo? E aqui, ó, outra meta-análise mostrando que a suplementação de vitamina K também reduziu ROMA-IR, marcador de resistência à insulina, e glicemia de jejum, e reduziu o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Tá vendo que ela, nesse controle glicêmico e de resistência à insulina, também é um nutriente que a gente pode pensar aqui na prática clínica? Então, a vitamina K, mais uma dessas possibilidades, certo? E para fechar essa parte de aplicações clínicas aqui desses nutrientes, vou falar da melatonina. Aí eu puxo aqui eu tenho até que me segurar, porque melatonina, se deixar, também são horas e horas. Fica até uma ideia aí, né, para a gente voltar aqui pela Central Nutrition, depois às vezes fazendo uma masterclass só de sono. É, já fica aqui uma ideia. Mas quando eu penso na melatonina, a melatonina, ela é uma indoleamina produzida principalmente na glândula pineal. Mas a gente tem produção também em algumas células do intestino, mas a principal ponto de produção é na glândula pineal. E ela é produzida na pineal através do estímulo da luz, né? Então, quando eu tenho presença de luz, no meu olho, né, na minha retina aqui, eu tenho receptores de melanopsina. Esses receptores percebem a presença da luz, mandam um sinal para o núcleo supraquiasmático, e esse núcleo supraquiasmático vai lá e inibe a liberação de melatonina, porque tem luz. Então, parte-se do princípio que se tem luz, tá claro, é dia, não preciso produzir a melatonina. Se eu não tenho a presença de luz, eu não tenho essa inibição. Então, a pineal pode ir produzindo e liberando a melatonina, certo? A melatonina, a gente fala que ela é o sensor biológico do escuro. Tanto é que esse estudo aqui ele até brinca, ó, seria a melatonina a próxima vitamina D? Porque se a gente pensar, ambas têm ação anti-inflamatória, antioxidante, ação semelhante a hormônio, modular, né? A melatonina é um hormônio. A modulação imunológica, a regulação mitocondrial, e a vitamina D, ela é sensor da luz, porque a gente teoricamente, para produzir na pele, preciso da luz. E a melatonina eu preciso dessa ausência da luz, né, do escuro. Então, por isso que eles brincam que elas são antagonistas aqui, pensando nesse equilíbrio. Mas quando eu penso aqui na melatonina, ó, o grande problema é quando eu tenho uma perda desse equilíbrio da melatonina. É isso a gente chama de cronodisrupção, gera um desequilíbrio nessa produção de melatonina. Porque as pessoas pensam só no sono, na melatonina como hormônio do sono, mas olha o tanto de outros problemas que podem vir associados por um prejuízo nessa produção de melatonina.
câncer, distúrbios metabólicos, obesidade, diabetes, desordens cardiovasculares, estresse oxidativo, depressão, variação imunológica, tudo isso por um desequilíbrio na produção de melatonina. Então, melatonina não é só o hormônio do sono, né? Tudo bem, quando eu penso em aplicações dessa melatonina, ó, a modulação circadiana e desordem do sono são pontos importantes. Mas melatonina hoje em dia tem estudo em cognição, memória, hipertensão, síndrome metabólica, fertilidade, na saúde ocular, na síndrome do ovário policístico e na endometriose, na imunidade, no câncer, na saúde óssea, em úlcera, defesa antioxidante, ação anti-inflamatória e no envelhecimento. Porque a melatonina talvez seja um dos compostos mais antioxidantes que nós temos. Ela tem uma ação antioxidante muito forte. Por isso que ela é muito usada também em fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Mas quando eu penso em mecanismos de ação, a melatonina, ó, além dessa ação na regulação circadiana, ela tem ação antioxidante, anti-inflamatória, antihipertensiva, neuroprotetora, ajuda no metabolismo de lipídio e de carboidrato, ajuda no controle glicêmico, tem ação imunomoduladora, antiapoptótica, na modulação hormonal e na função mitocondrial. Então, olha o tanto de aplicações para essa melatonina. Claro que aqui para selecionar algumas, né, eu tive que selecionar, porque realmente as aplicações de melatonina vão desde a estética ao câncer, né? Então a gente tem muitas aplicações, mas eu gosto muito desse estudo aqui, ó, antes de eu falar específico de alguns estudos, que eles mostram que esse aqui é a pirâmide de produção de melatonina. A gente pode suplementar, tá vendo, a melatonina, mas tem que entender que isso é o topo da pirâmide. Para esse efeito do suplemento realmente fazer muito efeito, eu tenho que garantir a base, aquela mudança no estilo de vida. Então, adequado escuro à noite, redução de luz artificial, ingestão proteica adequada, uma dieta anti-inflamatória rica em antioxidante, comer fontes de melatonina na alimentação. E aí sim vem o suplemento. O suplemento ele é a cereja do bolo, ele ajuda muito em todos esses benefícios, mas eu também preciso equilibrar esse ambiente dessa pessoa. Porque não adianta eu dar uma melatonina e a pessoa ficar ali na luz, no computador, no celular até de madrugada. Como que essa melatonina vai atuar se essa pessoa realmente ela está ali exposta à luz e tudo contrapondo a ação daquela melatonina, certo? Mas que a melatonina, por exemplo, melhora o sono? Melhora, ó. Meta-análise mostrando que suplementação de melatonina melhorou a qualidade do sono em indivíduos com doenças respiratórias, em doenças metabólicas e pacientes com desordens primárias do sono. As doses normalmente variando aqui de 2 até 10 miligramas dia. Depois a gente fala sobre essa questão da dosagem, mas você vê que normalmente alguns estudos usam doses bem altas, mas aqui meta-análise mostrando efeito na qualidade do sono. Mas outras aplicações, olha o efeito que eu mencionei na resistência à insulina. Meta-análise mostrando que suplementação de melatonina reduziu os níveis de insulina em HOMA-IR e aumentou a sensibilidade à insulina. Tá vendo? Efeito interessante da melatonina. Eu mencionei que tem muito estudo em saúde da mulher, então eu quis só mostrar aqui para vocês, porque eu acho que é uma área também bem legal de ser discutida. E aí a gente tem estudos de melatonina em gestante, efeitos tanto na gestação, para gestante, quanto para o bebê. Tem na saúde da mulher de uma maneira geral, mas onde a gente tem mais é na endometriose, porque a melatonina ela tem ação antioxidante, diminuindo o estresse oxidativo, efeito ali na apoptose, no equilíbrio hormonal e reduzir alguns sintomas. Então, ela ajuda a diminuir dor, a dismenorreia, melhora a qualidade do sono, certo? Por causa da suplementação de melatonina. Um outro exemplo em saúde da mulher, ó, síndrome do ovário policístico com a suplementação de melatonina, aqui durante 12 semanas, ó, houve redução de insurtismo, de testosterona total, PCR e malondialdeído, né, inflamação e estresse oxidativo, enquanto aumentou a capacidade antioxidante total e os níveis de glutationa em mulheres com síndrome do ovário policístico. Tá vendo? Então, mais aplicações aí dessa melatonina.
E aqui, só para a gente fechar essa parte de aplicações clínicas, aqui esse estudo só falando ó, da dose fisiológica, eles põem que uma dose fisiológica ela vai até 1 miligrama dia. Isso é considerado uma dose fisiológica. Uma dose acima disso, né, principalmente acima de 3 miligramas, que muitos estudos usam, principalmente esses de fertilidade, saúde da mulher, que usam até 2, 3 miligramas, né, a maioria dos estudos usam doses assim, isso já é chamado uma dose suprafisiológica, ou seja, é para ser usada por período pontual, não é para ser usada de forma contínua por muito tempo. Uma dose mais baixa, tudo bem. Você usar até 1 miligrama ali de forma por um período maior, isso é fisiológico. Mas essas doses muito altas, elas têm que ser usos ocasionais. Estou usando para controlar um sintoma da endometriose. Beleza, usei por um período. Reavalio, melhorou, suspende, é uso pontual, certo? A maior parte dos estudos usa entre 2 a 10 miligramas. A gente tem estudos de segurança até essa dose, mas às vezes tem que avaliar realmente a necessidade. Será que precisa de 10? Às vezes é muito. Mas usar 2, 3 miligramas, a maioria usa. Só um cuidado que as pessoas, alguns profissionais acham que a gente não pode usar 2 miligramas. E a gente pode. Aquela dose de 210 microgramas que tem nos produtos, por exemplo, no produto da Central Nutrition, isso é uma dose que a Anvisa libera para a indústria. Então, a indústria não pode colocar mais do que 210 microgramas por dose. Mas isso não é o que nós, prescritores, podemos. A nossa legislação fala que a gente tem que seguir o limite máximo da UL. E quando não tem o L, as evidências científicas. Então, não existe o L para melatonina. Então, eu sigo as evidências científicas. E aí tem estudos falando que eu posso usar 2, 3 miligramas. Então, eu posso usar 2 a 3 miligramas. Se for para o sono, normalmente a gente usa ali até 1 hora antes de dormir, mas normalmente tem estudos que chegam até 4 horas antes, de preferência ali no escuro, mas depende, na verdade, do objetivo. Ela tem uma meia-vida muito curta, que é até um dos fatores que diminui sua biodisponibilidade. Ela tem uma meia-vida muito curta. E aí, se a gente precisa usar, a gente acaba tendo que utilizá-la, por exemplo, se é para estresse oxidativo na fertilidade. Não necessariamente tem que ser à noite, você pode usar isso durante o dia. Lembra que durante o dia ela vai fazer efeito antioxidante, ela não vai te dar sono se você está tomando no claro, certo? Ela só vai te dar sono à noite, não é para você sentir sono durante o dia que você está exposto à luz. Se você está sentindo, é porque você está com um ritmo circadiano todo invertido, certo? Mas a gente vai daqui a pouquinho, então, eu vou devolver para a Suelen, só para a gente fazer esse break aqui com ela. Vou devolver para a Suelen, é, mas não saiam daí, porque a gente volta e aí agora a gente vai discutir esses lançamentos. Por que que a gente pode, como a gente pode melhorar o aproveitamento de todos esses nutrientes, tá? Então, aguardo vocês, fiquem aí que a gente já volta para continuar falando sobre esses nutrientes. Então, obrigado, Suelen, fica aí com vocês. Até daqui a pouco, pessoal.